Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 31 do nono ano. E o assunto dessa aula é Primeira República Brasileira. Estudaremos sobre Canudos, especificamente a Guerra de Canudos. Para o desenvolvimento dessa aula, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: descrever o cenário político e econômico do Brasil no contexto dos conflitos do campo, identificar o contexto da Guerra de Canudos, apontar Antônio Conselheiro como líder de Canudos, reconhecer a localização, composição e cotidiano dos habitantes de Canudos e especificar o porquê de Canudos representar uma ameaça ao Estado republicano, ataques e também a derrota final. Antes de mais nada, aquele lembrete de toda a aula. Já separou seus materiais para a aula de hoje? Você irá precisar do seu livro didático que trata sobre esse assunto, caderno de história para as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, fácil, é só prosseguir com esta aula. Na passagem do Império para a República, lembrem-se que nas últimas aulas nós estudamos como se deu o processo da proclamação da República. Vários fatores, a questão escravista, a questão religiosa, a questão militar, que fizeram com que o Brasil tornasse uma república. O que vai acontecer? Algumas características econômicas lá da época colonial permaneceram. Quais eram elas? Latifúndio, grandes propriedades, monocultura, que a gente vê a presença forte do café, por exemplo, e técnicas rudimentares de produção. A abolição da escravidão em 1888 e a implantação das relações de trabalho assalariadas não significaram a questão da garantia de direitos, nem a criação de leis de proteção ao trabalhador. Então, os trabalhadores viviam numa crise complicada, direito algum, férias, trabalhos desgastantes e ainda com salário bem baixo. O que vai acontecer? Nesse cenário ainda de baixo desenvolvimento econômico e de superexploração dos trabalhadores, trabalham muito por um salário pequeno, ainda foi agravado por um regime político e eleitoral excludente. Lembrem-se que não eram todos que poderiam votar, tinha a questão dos alfabetizados, os mais ricos, entre outras situações. Então, nesse contexto geral que estava a política e economia do Brasil, é que surgem os movimentos sociais baseados na religiosidade. Lembrem-se que a religião é muito forte, embora com a República, o Brasil não tem uma religião oficial, mas ainda é forte essa presença da religiosidade. E ocorre o quê? O surgimento de líderes messiânicos, líderes que teriam vindo na terra com o propósito dos céus, libertar o povo dessas mazelas que estavam vivendo. Dois exemplos nós temos: Canudos, acontece mais ao nordeste, e o Contestado aqui ao sul, entre Paraná e Santa Catarina. Mas na aula de hoje nós focaremos nossos estudos na Guerra de Canudos. Primeiramente, qual o contexto da região? A exclusão do direito ao voto, isso era um contexto nacional, Então essa cidadania política ela era limitada para uma pequena parcela da população. Havia uma escassez de alimento, de produtos, eles não tinham acesso porque os salários eram baixos, desemprego, autoritarismo e ainda um descaso dos governantes da República com a maioria da população. E isso tudo ajudou no desenvolvimento de vários movimentos de contestação e rebeliões da Primeira República.
No caso do sertão, as secas ainda agravavam a situação e faziam com que a vida da maioria dos habitantes fosse praticamente insuportável. Pensa só, ainda o que plantavam não dava uma colheita por conta das secas. Vocês sabem que necessita de chuva no período certo, né? Tem que ter a seca, mas não num longo período. Nesse cenário, então, marcado por violência e exclusão, líderes regionais, os coronéis que detinham o poder político e econômico em mãos, é que surge no sertão nordestino, em 1870, um líder religioso chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro. Ele nasceu em Quixeramobim, no Ceará. Era chamado então o Antônio Conselheiro. Exerceu na juventude várias ocupações, até advogado ele foi, mas entre elas também foi professor, assim como eu. Certo dia ele estava abalado com toda essa situação, com os dissabores da vida pessoal, com tudo que acontecia na vida dele, mas também nessa relação da sociedade, vivendo nessa situação de miséria. Então, ele deixa o Ceará e iniciou uma vida de beato, servindo as pessoas. Andava pelo sertão afora, pregando de cidade em cidade e ainda promovendo mutirões. Mutirões seriam grupos de pessoas que tinham a função de ajudar pequenos agricultores, reformar igrejas, erguer muros de cemitérios e aos poucos foi reunindo um grande número de seguidores, porque eles perceberam, poxa, ele está ajudando as pessoas, vamos ajudá-lo também. Ele é um enviado de Deus, provavelmente, para estar fazendo tudo isso para o nosso bem. Aí o que acontece? Em 1893, o conselheiro e seus seguidores, eles vão se estabelecer numa região lá no sertão baiano, às margens do rio Vaza Barris, nas terras de uma antiga fazenda chamada de Canudos. O povoado inicialmente foi chamado de Belo Monte e depois assumiu o nome de Canudos. A maioria desses habitantes eram sertanejos pobres que fugiam dos desmandos dos coronéis. Os coronéis, que aqueles grandes fazendeiros que além de poder econômico tinham um poder político. Lembrem-se que nós estamos vivendo na chamada República Oligárquica ou República Café com Leite, que esses fazendeiros, por meio de acordos políticos, eles conseguem ganhar algumas regalias dentro da sociedade. Então, a maioria dos habitantes eram sertanejos pobres que fugiam dos desmandos dos coronéis e também do desemprego e buscavam conforto tanto material, condições de vida para sobreviver, assim como conforto espiritual. Afinal, estariam com Antônio Conselheiro, um enviado de Deus na terra, o Messias, assim como Jesus Cristo foi há tempos atrás. Haviam também, dentro desse povo, dos habitantes de Canudos, negociantes, enfermeiros, soldados, artesãos, mineradores e professores que buscavam uma vida melhor. Os sertanejos plantavam milho, feijão, batata e criavam cavalos e bodes para manter o povo ali, cujo couro ali dos bodes, enfim, dos animais, eram utilizados para fazer vestimentas, calçados, chapéus e também fazer comércio com vilas e cidades da região. De repente, produtos que eles não tinham ali, eles poderiam estar negociando por meio do couro com outras cidades ou vilas. A autonomia da gente de Canudos e a decisão deles de viver conforme a leitura da Bíblia feita por conselheiro e, sobretudo, o fato dos habitantes de Canudos não pagar impostos lançados pela República foram vistos pelas autoridades como uma ameaça.
os senhores da República passaram a dizer que Canudos era um reduto de monarquistas fanáticos e perigosos, que eles queriam voltar com a monarquia, acabar com a República, acabar com o progresso que havia iniciado no Brasil. Então, o que vai acontecer? A comunidade de Canudos vai crescer, os fazendeiros começam a perceber que está faltando mão de obra na região. A Igreja Católica, outra instituição forte, começa a perder fiéis, isso é ruim, e o governo foi chamado para intervir em Canudos. As autoridades, elas justificavam essa ação, uma ação armada, dizendo que as pregações de Conselheiro comprovavam sua vocação monarquista, ou seja, era retroceder com a história de desenvolvimento e progresso do Brasil. Representavam assim uma ameaça à República e, consequentemente, uma ameaça à ordem que estava no Brasil naquele momento. O governo enviou várias expedições para Canudos. Nos confrontos, eles saíam na mata fechada, gritavam vivas a Bom Jesus e a Antônio Conselheiro e atacavam os inimigos com armas de fogo, facas e facões. Pelo fato que eles conheciam toda a região, para eles era mais fácil se esconder. As 3 primeiras expedições elas foram vencidas pelos sertanejos por meio da tática de emboscadas. Então eles ficavam escondidos, chegava o exército e eles atacavam. A imprensa oficial transformou a liderança de Canudos, como Conselheiro, João Abade e Pajeú, nos maiores inimigos do progresso e da República. Então veja, você ouvindo lá no rádio, lendo no jornal que eles eram inimigos, uma ameaça para a República, para o progresso, o Brasil inteiro ficou contra os habitantes de Canudos. Aí o que acontece? O presidente da época, Prudente de Moraes, envia uma nova expedição, a 4ª, com mais de 6.000 soldados que, com dinamite e balas de canhão, arrasou o arraial, acabou com tudo. Em 5 de outubro de 1897, as casas de Canudos tinham sido incendiadas e sua população foi massacrada. O corpo de Antônio Conselheiro, o grande líder, foi decapitado. Isso era uma forma de mostrar, olha o que aconteceu com ele, né? Uma punição exemplar. Olha o que pode acontecer com você se você ficar contra o governo. Na próxima aula, nós iremos estudar sobre outra guerra que acontece no campo, mas mais especificamente aqui no sul, nos estados de Santa Catarina e Paraná, que é a Guerra do Contestado. Agora vocês farão a atividade referente a este assunto de hoje, a Guerra de Canudos, que tem por objetivo revisar todo esse assunto e fixar algumas informações que poderão ser utilizadas em próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!